Quais são os maiores erros que os colegas advogados e advogadas cometem ao elaborarem recursos criminais? Olá, eu sou o Pedro Paulo de Medeiros, advogado criminalista, e quero aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na advocacia criminal, dos erros cometidos na elaboração de recursos criminais. E confesso a vocês, são erros que eu vejo sendo cometidos, mas alguns deles que eu mesmo já cometi durante a minha vida profissional e acredito que pode ser que eu venha a cometer. Afinal, somos todos seres humanos e há algumas situações que você às vezes erra sem imaginar que está errando. Mas se eu posso aqui compartilhar com vocês essa experiência que tenho para evitar que você erre, já valeu aqui a sua atenção e a minha disponibilidade. Vamos lá. Bom, primeiro erro que eu vejo que acontece muito, você não saber qual é o tipo de decisão com relação à qual você está recorrendo. Se é uma decisão terminativa, se é interlocutória, e você acaba fazendo o recurso errado. Porque a previsão legal, um requisito objetivo de admissibilidade recursal, é o princípio da adequação, ou seja, aquele recurso é previsto em lei para atacar aquele tipo de decisão. E se você não sabe exatamente qual é aquele tipo de decisão, você não sabe exatamente qual tipo de recurso. E aí você acaba usando o recurso errado. É claro, há o princípio da fungibilidade recursal, que é quando o tribunal pode, apesar de você ter utilizado o recurso inadequado, o tribunal o aceita ou recebe como recurso certo e julga o caso. Mas para que o princípio da fungibilidade seja aplicado, é necessário que não tenha havido má-fé do usuário, não é? E que não seja um erro grosseiro. Vamos lá, o que é o erro grosseiro? Não existir expressamente na lei uma previsão de que o recurso contra aquele tipo de decisão é outro e você utilizou o errado. Nesse caso é erro grosseiro. Estava escrito na lei, você usou o recurso errado. Nessa hipótese é erro grosseiro, não tem como o tribunal superar isso e aplicar a fungibilidade. Então ele não vai conhecer o seu recurso por falta de um requisito de admissibilidade. O outro ingrediente que tem que ser preenchido para que a fungibilidade se aplique é que você não pode ter agido com má-fé. O que é má-fé? É você saber qual era o recurso certo, mas ainda assim você usa o recurso errado. Por que eu faria isso? Por exemplo, porque você perdeu o prazo do recurso certo. Às vezes o recurso certo tem um prazo de, 2 dias. E o recurso, há um outro recurso, em tese, que o prazo são 10 dias. Aí você pensa, nossa, perdi o prazo do recurso anterior. Então eu vou fazer de conta que eu acho que é esse recurso aqui, de 10 dias, e uso ele. Lá na frente o tribunal aplica a fungibilidade e analisa meu recurso. E aí eu ganhei o prazo. Por quê? Porque como eu falei, fiz de conta que meu recurso era o de 10 dias, eu não perdi o prazo. Na verdade, não. Um requisito também é que você não tenha perdido o prazo, ainda que usando o recurso errado, o prazo tem que ser do recurso certo. Porque senão pode começar a ter má-fé, a pessoa perder o prazo e fazer de conta que achava que era outro recurso. Se você usa o recurso errado, muito possivelmente o seu recurso não vai ser conhecido e se não for conhecido, a matéria não vai ser analisada. E se for uma sentença terminativa, transita em julgado. E se for matéria criminal, e se for uma sentença de mérito, condenatória, por exemplo, e você usou o recurso errado, deixou transitar em julgado, perdeu o prazo, não sabia o prazo, o que acontece? Transita em julgado. E transitou em julgado, já passa a vigiar o quê? A regra constitucional da execução definitiva de pena. Seu cliente vai ter que cumprir pena. Se for pena de prisão, vai para a cadeia, porque você ou utilizou o recurso incorreto ou não sabia o prazo correto, perdeu o prazo. Então, é muito importante você saber qual o recurso cabível, qual o prazo certo, olhar se você assinou, se você tem procuração nos autos. É claro que agora no Código de Processo Civil, de novo, eu já disse num outro vídeo que nós temos que saber processo civil, hoje abre-se um prazo para você complementar, juntar a procuração, regularizar a sua situação, mas você não pode fazer um recurso sem procuração. Você não pode, eventualmente, fazer um recurso sem expressamente dizer com base em que você está recorrendo e pedir a reforma ou cassação ou da sentença, ou do acordo, ou da decisão monocrática. Então, alguns erros de recurso são exatamente isso. Você não falar o que você quer, não demonstrar o seu pedido, não fazer o pedido correto. E um grande erro que eu tenho visto, as pessoas têm simplesmente copiado e colado jurisprudências, petições de outras pessoas, doutrina, porque hoje é muito fácil você puxar isso na internet com inteligência artificial. Então fazem recursos de 200 páginas sem de fato analisar o caso concreto, mostrar onde que a decisão recorrida está errada, por que ela merece ser reformada e mais ainda, na hora do pedido final,
não sabe exatamente o que pedir. Se é conhecimento, provimento, improvimento, se é procedência, o que pedir, qual parte da sentença que precisa ser reformada e por quê, se é cassação, ou seja, anular e para que seja dada outra decisão, ou se é só reformar a decisão. Então você também tem que saber como fazer o pedido e o mais sucintamente possível, e não exagere nas petições, não exagere em copia e cola de jurisprudência, de doutrina, porque hoje os tribunais querem saber do fato e do direito e do pedido. Hoje todos estão primando pelo quê? Pela eficiência.